Salve galera, o tema do vídeo de hoje é antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito... Sem ele, a gente não conseguiria. O tema do vídeo de hoje, né, é polêmica, né? Muita polêmica, como diria a grande pensadora Valesca Popozuda. A gente vai debater o foda-se, ninguém liga, esse autor aí que todo mundo conhece, famoso por livros como o livro dele sobre... E por aí vai. Note, vamos começar fazendo algumas... Eu pretendo, nesse ano no canal, debater os 3 principais livros do... né? E o livro dele é escrito sobre aquilo. Agora esqueci o título do livro, mas vai estar aparecendo aqui. Então, considero esses 3 os livros mais que não significa que... De tal sorte que, nesse vídeo, eu vou debater única e especificamente... Eu não vou fazer um sobre a obra do como um todo, não vou debater a dele, não vou debater dele, sabe? É um vídeo sobre... Eu acho que isso é fundamental. Por quê? Existe uma muito grande sobre... Ele é o tipo de... que antes de você tem algum... Veja, não é como você pegar um... É o tipo de... Você já tem mais ou menos um... Tudo bem, percebe? Tem a mesma situação que, sei lá... Que, enfim, esses meio que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Eu não, mas todo mundo tem meio que... Então veja, provavelmente antes de você ler, você ouviu falar que ele era um cara, que depois ele virou, que ele era antes, que ele lutava contra, que ele defendia, que ele é autor crítico daquele isso, que ele aquilo, lá. Então assim, tem toda uma... De maneira, por assim dizer, você já chega com várias e várias... E essa impede, ao meu ver, de se perceber várias... Dentre outras coisas, ele é etiquetado como no sentido de a favor, contra, etc. Então, assim, e aí não importa se não é essa a questão, a questão que você note bem um elemento fundamental. Ele é uma metáfora crítica que pretende desacreditar o processo, dizendo que ela acaba que tem mas que logo se perde e a vida fica... Algumas pessoas dizem que esse livro é crítico. Eu defendo que esse livro não é a crítica, seu livro é um livro contra... de maneira geral. E vou explicar no final o porquê disso. Mas veja, e por aí vai. Só que note, esse, a meu ver, não é o ponto principal. A crítica ao chamado, ao meu ver, não é o ponto principal. Primeira vez que eu tinha 20 anos de idade, né? Jovem, estava começando ali minha inserção, e por aí vai. Só que veja, quando eu comecei a ler esse livro, rapidamente eu entendi as que estão aqui presentes, em que hoje representam... E a diferença é como se fossem as diferenças... Ele está falando aqui basicamente disso, tá ligado? Mas, e por aí vai, são representações da... É uma metáfora em que... E eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei assim, o bicho, tem algo... Porra, tem algo... Porque, veja, esse pra mim nunca foi... Mas note, a terceira foi em 2000 e... Eu tinha decidido já me organizar, né? Já tava com por aí vai, e já dominava um pouco a partir do estudo que eu fazia, né? Que acabou sendo o tema de alguns anos à frente. Ele me ensinou muito, inclusive, talvez seja melhor, a perceber quando um autor tem uma visão ou pseudo, ou seja, quando um autor, embora defenda perspectivas que parecem se expressam desprezo, ou seja, a pessoa tem até como diria o Lukács. Isso aparece, por exemplo, na obra, você pensa assim, ah, que legal, e a própria forma como ele fala. Então, o que parece, porra, o cara tá no século, que legal, não, porque se você parar para fazer uma análise mais detida, você vai perceber que essa pseudo é, na verdade, e que a própria representação... Ao perceber isso, eu entendi o motivo. Nesse livro, expressa um conteúdo profundamente e de desprezo. O maior criticado nesse livro não são... O maior criticado nesse livro é aqui é mostrada como a mera de qualquer... Quando você para analisar a estrutura narrativa do... Só 2 tipos tem algum tipo de... Né? E aí, veja, quase 70% do livro é composto por isso, mas eu quero ler vários exemplos para vocês e vocês vão percebendo como isso
se repete em todo livro, em toda narrativa. Prestem bem atenção nos trechos que vão ser lidos. E vocês vão ver que são muitos trechos, não dá para dizer que eu selecionei 2 ou 3, fora de contexto, não. Em vários momentos do livro, prestem bem atenção. Logo no começo do livro, fala, né, que é uma metáfora para falar que apresenta os princípios a metáfora para falar da mensagem. Inicialmente, os não conseguem entender muito bem a profundidade daquilo ali, mas gostam, não sei o quê. Aí ele começa a descrever os personagens, logo no comecinho do livro. E aí, que são meio que a personificação por essência do... Aí já na página, vai descrever aqui, veja o que ele diz. E realmente não tinha lá uma... Embora fosse grandemente pela tremenda capacidade de... Que a personificação, inclusive, em muitos momentos é mostrado como uma metáfora para o movimento. Se você não sabe o que é movimento, dá uma pausinha rápida nesse vídeo. Aí, em seguida, continua falando do tal, como ele transmitiu, começa a falar da preparação, vai fazendo uma caricatura do tal. Aí, nesse processo, a página, ele fala... Não sabiam, nem tinham razões para acreditar que fosse, mas percebiam claramente o dever de... né? Mas, aí continua na página seguinte, né? E os tinham grande dificuldade em fazê-los ver que isso ia contra... O adjetivo aparece em vários momentos do livro para descrever. Em outro momento, na página em sequência, ele continua descrevendo, né? Os e tal, com ênfase nos... Aí ele diz, ambos tinham enorme dificuldade em pensar... Todavia, aceitando os... Jamais faltavam e davam tom para o... Que aqui é uma metáfora para... Aí, em outro momento do livro, na página... Mas os... Agora, como que de manhã à noite, lá estava ele. Fizeram um trato para ser chamado todas as manhãs, meia hora, e aproveitava esse tempo. Ele vai descrevendo o cara que faz, o cara que é... E que é sempre mostrado como... Tipo assim, é o cara mais... Um dos personagens mais... Ele o tempo todo vai descrevendo como em seguida, essa página que eu acabei de ler, na página, mais uma vez, continuam, né? Aí, ele fala das que é uma metáfora para organizavam depois que... Aí ele diz, na página, lá planejavam, eram sempre que propunham, os outros aprenderam, mas nunca conseguiram por conta própria. Veja, não é que os eram... Não é que existia um grande... Veja, tem... uma certa... num debate sobre... Tem inclusive parte do debate que é quando faz um debate sobre o controle como meio do... Então tem uma certa... Quem leu vai perceber que há um elemento o tempo todo que é... Não é porque... Mas nenhum conseguiu aprender e fora... E aí os iam lá e mudavam. Aí eles tinham a lembrança de alguma coisa. Que é a metáfora para falar e dizer assim, não, é mesmo. Então a gente tá... E é, tipo assim, não tem nenhum. Alguém pode pensar assim, mas Jones, o livro inteiro não é... Não, eu boto fé que o livro inteiro, ele tem um negócio... Mas note bem, bicho. Na hora de descrever, não existe... Percebe? Não existe. Ela é sempre... Sabe, tem raríssimos momentos do livro em que você tem... Aliás, o único momento que tem, que é lá do meio pro final do livro, quando decide pegar... fazer uma metáfora para falar da... É isso, e tem, durante o livro, em 2 momentos, que ficaram contrários ao... questionando ele e tal, debatendo contra. Mas isso são parte dele, na visão do... que não é o... Então, assim, fora o episódio da... Não tem nenhum momento. Nenhum momento. E mesmo assim, é tratado meio que com... É tipo assim, mas aí, papapá, e acabou. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se ativar, curtir esse vídeo, ouvir os episódios, olhar os cursos, nem tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.